Card insano no UFC da Casa Branca, Topuria versus Gate pelo cinturão, Poatan estreando no peso pesado contra Cyril Gane, Chandler, Ruff, Sean O'Malley no card, lutas que tem tudo para entrar para a história do MMA. Se for fazer seu palpite, faz com quem entende, galera. Clica no meu link exclusivo aí da 1xBet, aqui na descrição do vídeo, mas não esqueça, se for apostar, faça isso com responsabilidade. É como eu sempre digo, aqui é uma coisa, lá no queijo é outra. Agora bora analisar as lutas principais, porque esse evento promete muita porrada, galera. Lopes versus Steve Garcia, galera. Até quando me falaram do Garcia, eu já pensei no Estênio Garcia. Mas vamos lá, galera. Eu vejo o Diego Lopes com um poder de nocaute, um queixo muito forte, um moleque com uma explosão. Gosta muito de trazer para suas lutas o contato, né, e um nível absurdo. Tem um jiu-jitsu muito ofensivo. Então gosto muito da luta do Diego Lopes. E é uma luta que cabe bem a ele, galera. E pro UFC Casa Branca, para ele vir com moral. E lembrando, o Diego Lopes é um moleque ainda, não é um cara que já chegou no auge da sua carreira. Então tem coisa boa para esse guri ainda, galera. Nossa, esse triângulo aí foi absurdo. Uma obra de arte, né, cara? Olha só a pegada, olha ali, olha só. Interessante o detalhe do encaixe. Não, ele é muito agressivo, tem um wrestling muito bom, cara. E sempre trazendo a agressão pro jogo, né? Não é um amarrador. Ele é ofensivo. Se tá buscando o jiu-jitsu, tá buscando o grappling, é para pegar, meu irmão. E se não é para pegar, é para ajustar a posição para te meter a porrada. Então eu gosto do Diego Lopes, cara, um menino que vende bem, viu? A luta dele é para matar ou morrer, velho. Ele não dá tempo, ele afoga o Sabatini em todas as áreas, né, cara? Ele busca mesmo a agressão o tempo todo. Tu vê que ele, até na Wizard, ele sacode os oponentes sempre nessa posição, não deixa nunca o cara ter uma base, tá ligado? Ele tá sempre tirando o cara do equilíbrio, velho. Tu vê que ele faz até um ataque aéreo ali, né? Ele ataca no ar o triângulo, cara. Não, moleque é absurdo, cara. Eu sou fã desse guri. Muita gente ele ia dizer, pô, aceitou a queda. Não, ele não aceitou. Ele justamente ajustou no ar, caindo por baixo, achando, corre o risco. Nada, já caiu, foi engatado. Ó. Uau, o Steve Garcia mostra que tem bom queixo, mas ele é muito tocável. E quando tu pega um cara do nível do Diego, que transita nas três áreas com muita eficiência, com muita propriedade, tu pode ver que é um cara que toma e devolve. E pro Diego, meu irmão, esse toma e devolve, o Diego vai escolher onde a luta acontece, tá ligado? Então é um cara que o Diego vai mapear certinho. É canhoto, é sempre difícil jogar contra canhoto, mas, meu irmão, não vejo ele se dando bem com o Diego, não. Qual que você achou o caminho do jogo do Diego aqui? O Diego, como a gente sabe, ele não é um cara que busca botar para baixo para fugir da trocação. Ele é um cara que controla muito bem a distância na luta em pé, tem muito bom nível de boxe. Então o Diego ele deve sim impor o jogo de luta em pé. Mas, cara, é sempre bom o faixa preta usar o que ele tem de melhor, meu irmão, e deixar o cara inquieto em pé. Se o Diego deixar um striker confortável, e a gente viu aqui aonde o Steve Garcia tem menos conhecimento é na luta agarrada. Então é lá mesmo que deve atuar. Botar a porrada, meter para baixo, como a gente fala das antigas, botou para baixo Paulão, meu irmão. É ali que tem que agir. Meu palpite é Diego Lopes. Particularmente tem dois brasileiros, além do Poatan, que eu sou um pouco mais fã. Um deles é o Diego Lopes e Carlos Prates. Top 3 Brasil. Pô, cadê o Charlinho? Não, eu curto, mas eu acho que eu prefiro os três. Ó, galera, isso é um faixa preta falando, hein? Faixa marrom. Marrom falando, velho. Não. Tu viu a luta do Charles sábado? Eu vi a luta e tudo que a gente falou do jiu-jitsu do Charles, ele fez. Ele deu aula de como usar o jiu-jitsu no MMA. E, galera, como é que a gente vai fazer a análise dele, né? Não vai. Não vai? Não. Então, galera, o Charles deu aula de como usar jiu-jitsu aí no MMA. Deu uma aula de como trabalhar nas costas. Holloway, com muita boa defesa, conseguiu fugir e se defender da ofensiva do Charles em todos os rounds. Mas, meu irmão, Charles deu aula de como usar, como botar cadeado, quando tirar, Meu irmão, o bicho deu aula, velho. Nos últimos 10 segundos, quase que eu arranquei os dedos da unha, as unhas do dedo. E você soube que o Holloway graduou preto na sequência, né? Ah, é? Olha. Mas também, que o jiu-jitsu não é só atacar não, galera. Jiu-jitsu salvou o Holloway, velho. Se ele não fosse um faixa preta, ele não tinha se defendido daquela forma que ele conseguiu se defender do Charlinho, viu, velho? Eu preferiria um momento mais especial pra essa faixa. Se eu tivesse para graduar para preta de kickbox,
e eu lutasse 5 rounds com o Poatan e conseguisse completar os 5 rounds, eu mereceria a minha faixa preta. Tu graduar para preta é começar a tua caminhada. Então o Holloway se graduou preta ao se conseguir se defender do Charles como ele foi atacado, meu irmão. Vou eu aqui agora defender lutador profissional. Não tem ritual maior para uma graduação do que uma luta profissional, meu irmão. E principalmente um cara que é reconhecido como um dos melhores boxes do UFC e enfrentou o maior finalizador. O Charles mostrou que tem muito bom jogo em pé para neutralizar a trocação do Holloway e, cara, colocou para baixo, pegou as costas, montou, fez mas não finalizou. Fez o necessário, mas não o que precisava ser feito. Não digo que o Charles não fez o que precisava ser feito. Fez tudo o que precisava ser feito. Agora o Holloway mostrou que sabe se defender e sabe muito de jiu-jitsu. Pra mim, graduou da melhor forma possível. Nada melhor do que tu graduar pra preta, pegar um faixa preta top do mundo e não ser finalizado por ele durante 25 minutos de porrada. Isso é verdade. Tá vendo? Mudei a tua opinião. Mudou. Óbvio que a gente sabe que graduação não diz nada. Graduação é somente um rito de evolução tua dentro da tua arte. Então não deve ser levado em conta quem é melhor, quem é pior. Graduação é individual, galera, sem ego. Mas vamos lá, Bonical versus Dalkaus. Vamos lá, galera. Bonical versus Dalkaus. Bonical é um cara, um dos maiores grapplers da categoria. Ele busca totalmente o grappling. É um cara que depende muito da luta agarrada, controla muito bem a distância, é muito veloz na luta em pé, mas ele sempre busca a luta agarrada. Esse é o fundamento dele. Um cara que não foge das origens e é muito bom no que faz. Agora, Kyle Dalkaus é um atleta que, vou confessar a vocês que eu não conheço ele tanto, mas analisando as lutas dele, é um cara que é bastante tocado na luta em pé, e isso pode trazer uma certa vantagem para o Bonical. Mas lembrando que o Bonical não é um especialista na luta em pé, é um especialista na luta agarrada. O Dalkaus tem um bom nível tanto em pé quanto no chão, mas eu vejo vantagem ainda para o Bonical, que é um menino que consegue ter muita eficiência na luta agarrada. É um cara que não controla, é um cara que tem um grappling muito agressivo. Então, o meu palpite aí é que o Bonical consiga aí sair com a vitória. E galera, vamos lá, vamos para a luta que uma das lutas que eu mais espero aí, Rufi versus o Chandler. Galera, Rufi, um menino que controla muito bem a distância, é muito inteligente, aquele estilo karatê, um cara que controla muito, tem a base um pouco mais em pé, tem um bote certeiro, não desperdiça golpe, certo? Ele mostrou isso muito na última luta dele contra o Rafael Fiziev. Como eu falo para vocês, ele é muito bom no que faz. Só que agora ele vai enfrentar um wrestler muito bom, que realmente tem como origem o wrestling, então ele traz aquela pujança do wrestler americano, mas com muito testado, um menino, um atleta que já está há muitos anos no esporte, foi campeão do Bellator. Esse é mais um degrau que o Rufi, né, é um cara, é mais um a testar, e eu vejo Rafael Fiziev e o próximo da lista é o Chandler. Eles querem muito colocar o Rufi nesse teste, aonde atletas mais completos e mais testados, colocando ele aí no teste, ver se ele vai passar. O meu palpite é, vai passar. O Rufi é um menino muito inteligente, um cara que sabe muito bem transitar entre o ataque e o contragolpe, ele sabe muito bem abrir o caminho e deixando seus oponentes muito afim da luta. Isso a gente fala muito quando o cara controla o contato, o seu oponente que busca muito a guerra, vem e aí é onde eles encontram. O Rufi mostrou muito bem isso contra o Fiziev, encaixou o jab e até a hora dele achar o time mesmo, que o Rafael estava querendo, então agora tu quer, então pega, meu irmão. E eu vejo o Chandler da mesma forma. O Chandler é o tipo de atleta, de repente tem um pouquinho mais de armas, em transitar com velocidade um pouco mais que o Rafael Fiziev, mas tem o mesmo jogo, buscando um pouquinho mais de grappling, mas o Rufi tem as armas para se defender e conseguir fazer o mesmo jogo contra o Chandler. Esse é o meu palpite aí, então vai lá na 1xBet e com muita responsabilidade, galera, tá certo? Então você que é maior de idade e acredita no seu conhecimento de luta, acredita, vai lá e faz a tua fezinha na 1xBet que
Não tem erro. E galera, vamos lá, vamos para a antepenúltima luta do card Casabranca, Sean O'Malley versus Zahabi. Sean O'Malley, um cara muito completo na luta em pé, um menino que controla muito bem a distância, muito longínquo, tem um poder de alcance muito bom, bate muito bem andando para trás e tem um bom nível de grappling, galera. Então um cara que já foi muito bem testado aí na categoria. Galera, ele vai lidar com o Zahabi. Olha lá, o Zahabi já enfrentou o José Aldo, galera. Um dos maiores aí da categoria. Mas não vejo o Sean O'Malley tendo problema com o Zahabi. O Zahabi tem um queixo duro, um cara que gosta de trazer o caos para a luta, mas Sean O'Malley controla muito bem a distância, anda muito bem nas duas bases e não vai se deixar ser encurralado pelo Zahabi, que é a única forma. Ele é mais curto e necessita do caos para se tornar perigoso na luta. No meu palpite, o Sean O'Malley é favorito com larga vantagem aí, galera. E agora, né, passamos todo o card aí, foram 4 lutas, e agora vamos pro co-main event, o main event do UFC Casabranca. Na minha opinião, merecia o main event. O cara do momento é o Alex Pereira e subindo de categoria para pegar o cinturão da terceira categoria. Ele era campeão do meio pesado, do peso médio, subiu para o meio pesado, virou campeão e vai subir para o peso pesado. Nos últimos 3 anos ele já lutou 7 vezes pelo cinturão. Galera, eu não vejo uma importância tão grande botando Topuria versus o Gate no main event. Beleza, o UFC Casabranca precisa de um americano para, né, tá lá na casa dos caras, mas mesmo assim, galera, para mim, o main event desse evento é Alex Pereira versus Ciryl Gane. Mas aí vamos lá, vamos botar um brasileiro e um francês? Não vão colocar, galera. O que eu penso dessa luta? Ciryl Gane é um cara que realmente é um controlador de distância, que sabe muito bem limitar o contato da luta, mas agora ele vai enfrentar o cara que sabe o momento certo de trabalhar. Ciryl Gane tem chance? Tem, porque realmente ele é um cara que dificilmente consegue bater 9-3. É um cara muito grande para a categoria 9-3. O Alex já mostrou que consegue até baixar para peso médio, era campeão lá, depois subiu para 9-3, muita gente até achou que ele, mas aqui ele vai ter mais dificuldade. Meu irmão, passou geral e tem muita gente achando que ele vai ter dificuldade para enfrentar os pesos pesados ali, top 5, e já vai chegar entrando com o pé na porta, enfrentando o Ciryl Gane. Na minha visão, é um cara que vai conseguir impedir o contato nos primeiros rounds, mas não vejo ele conseguindo se dar bem com o Alex, galera. É um cara que não tem um jogo de luta agarrada para fazer o Alex não se soltar na luta em pé. E falando de luta em pé, meu irmão, nós estamos falando com um cara que foi campeão de tudo que fez. O cara que ensina kickbox para todos nós. Vou passar a falar sobre um momento que eu tive com ele. A gente viajou para Dubai, a gente não esperava tanta gente, mas estava a galera da Nick Hammer, da Hammer Gym, né, os holandeses, com toda a equipe lá. Os galácticos do Glory lá junto com a gente eram sparring lights e tal, ninguém estava lá em camp de luta, então estava bem respeitoso. Mas mesmo assim, no jogo, todo mundo é obrigado a andar para trás com o Alex. E o Alex é um cara que controla muito bem a distância, ele sabe muito bem o momento de aceitar o contato, galera. Ele tem uma envergadura muito grande, ele pode não ter a mesma constituição física de um Ciryl Gane, né, que é realmente um peso pesado. Agora, o Ciryl Gane vai enfrentar um cara que não é tão avantajado fisicamente. Mas, meu irmão, não conheço atleta que bata tão pesado quanto o Alex. Então, no poder dos golpes, vocês tenham certeza que o Alex não deve para peso pesado nenhum. Deve ser a desculpa que estão utilizando para botar o Common Event, o Alex Pereira versus o Ciryl Gane, que é o cinturão interino da categoria peso pesado do UFC. O detentor do cinturão é o Aspinall. Na última luta ele teve uma lesão séria no olho direito, então ele necessita de um tempo ali parado e fazer novos exames para ver se vai continuar com um risco grande de perder a visão se lutar. Então eles vão lutar pelo cinturão interino, mas logo, se Deus quiser, o Aspinall tá de volta aí, galera. E lembrando vocês aí, galera, que querem entender cada vez mais o jogo do Alex, tem bastante vídeos aí com o Alex,
tanto de treino, quanto ele explicando tecnicamente alguns movimentos que ele gosta de aplicar e as leituras ali devido. Então, vai lá para os vídeos aí atrás no canal, galera, e confere que é muito conhecimento. E, galera, vamos pro main event do UFC Casabranca, uma luta que tem algumas questões. Eu logo quero ver o Charles disputando esse cinturão e tá mostrando que tem evolução aí, e muita evolução que merece logo tá por esse cinturão. Topuria versus Gaethje. Galera, Topuria, um cara que gosta muito da luta em pé, tem um boxe refinadíssimo, mas tem alto nível da luta agarrada. Mano, ele transita muito bem, só que o boxe dele tem mostrado muito que ele tem esse peso na mão, então não precisa de muitos golpes para trazer o sucesso. Só que ele vai enfrentar o Gaethje, um cara que gosta do caos, o cara que vem pra luta e tem um queixo mesmo de aço, galera. Na última luta dele, os últimos segundos do quinto round, aonde ele é o best motherfucker, e nos últimos 10 segundos eles saíram na... Só um adendo, mestrão, o ex-best motherfucker. O ex-best motherfucker, que agora é o Charlinho, mas pô, naqueles últimos 10 segundos, mano, eu perdi as unhas do dedo, velho. Caraca. O Gaethje, ele, inclusive, ele cai igual um saco de batata no chão, lembra? Vai lá atrás e vê a análise que eu falei que se o Charles aceitasse aquela trocação, ele ia cair, meu irmão. Ainda bem que não teve tempo, sabe? O Charles precisava de um movimento forte e buscar a luta agarrada, e ele fez isso com muita eficiência. Quando ele para na distância com o Holloway, ele mostrou que ali não tem eficiência. Ele tem que chegar batendo e tendo ação, porque se parar no vai e vem ali, na zona amarela e querer trocar com o Holloway, não ia ter jogo. O Holloway ia derrubar ele, mas ele fez com eficiência. Agora vamos lá. E o Topuria cai como o Gaethje caiu? Não. É um cara que tem muito poder em golpes isolados, mas como eu falei pra vocês, galera, ele é um cara que dá esse bote e sabe a hora. Ele tem um grappling muito aguçado também, sabe muito bem se defender, mostrou isso contra o Charles. Qual o meu palpite nessa luta? Eu vejo um nocaute do Topuria no segundo round, mas ele vai sofrer um pouquinho no primeiro round aí, na questão de encontrar, ele vai ter muitos contragolpes do Gaethje, então se ele não conseguir encontrar o Gaethje para amarrar, cansar os braços dele e fazer a mescla do MMA, ele pode ter problema, porque o Gaethje sabe jogar ali na curta distância, tem um dirt box muito forte, é um cara que sabe os caminhos ali, é uma luta difícil, mas que tem a vantagem do Topuria sim, ele traz esse boxe muito forte e com movimentos, ele é pouco tocável, só que ele vai encontrar um cara, mesmo tocado, devolve, ali vai ser quem tem mais. E eu vejo que ele tem mais, porque ele vai botar para baixo, vai botar na grade e assim tirar a pujança do Gaethje. Eu vejo aí uns 60-40, Topuria 60, Gaethje 40, mas o Gaethje ainda tem fogo para queimar, tá querendo. O UFC Casabranca, todas as lutas são lutão, galera. É um evento que realmente tá definido o card, tem muita água para rolar embaixo desse rio, tem algumas posições podem mudar? Pode, mas mano, vai ser muito eletrizante ver Poatan, ver Topuria, Rufi. Olha o nível que esse moleque já tá, galera. Ele tá lutando no card mais desejado do ano. Ou se não for, o card mais desejado do milênio, velho. Todos os atletas sempre quiseram lutar. O UFC número 100 foi o Brock Lesnar na luta principal. Quem aí é das antigas vai lembrar. O UFC 200 foi o Poatan, a luta principal. O UFC 300 também foi, né? Eu vejo que o 100, o 200 e o 300 eram os mais desejados da história. Agora chegou o UFC Casabranca, que rompeu esses três e é o evento do milênio, galera. Então o UFC Casabranca, o UFC 205, o UFC Freedom 200 and a half. Card pesado, lutas grandes e um palco histórico, galera. Agora quero saber de vocês. Quem vence? Topuria ou Gaethje? Poatan ou Ciryl Gane?
Deixa o palpite aí nos comentários. Freedom 200. Mas por que 250? Porque é uma edição diferente, né? O Freedom, ele tem um nome junto. Mas por que 250? Se já estamos no 300 e pouco. Freedom, tudo bem, o momento que a gente vive aí nesse momento do mundo. Ah, é o aniversário de 250 anos da independência dos Estados Unidos. Ah, boa.